Bom dia, mais uma vez estamos aqui diante da palavra do nosso Deus, meditando na palavra de Deus. Me deparei aqui com Colossenses capítulo 3, no versículo 5 diz, a partir do versículo 5, fazei morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, que no original grego significa porneia. Impureza, paixões lascivas, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus. Ora, em todas estas coisas, outrora andastes, quando vivíeis nelas. É uma palavra de direção para a igreja lá em Colossos. E ele diz, despojai-vos de tudo isto, irritação, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintam mais uns aos outros, uma vez que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes de um novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não há judeu e nem gentio, nem há circuncisão, nem incircuncisão, nem bárbaros, nem sábios, nem escravos, nem livres, porém Cristo é tudo e em todos. Nesta passagem, Deus está, através do apóstolo Paulo, nos desafiando a sufocar, a matar a nossa tendência natural. A nossa tendência natural é ira, indignação, porneia, avareza. A nossa inclinação natural é a nossa carnalidade. Jesus disse, olha, aquele que quiser seguir os meus passos, seguir após mim, aprenda a negar as suas próprias tendências, a sua própria inclinação. Tome a sua cruz e siga-me. Durante esses dias de isolamento social ou distanciamento social, nós temos atendido muitas ocorrências domésticas devido à dificuldade que muitas famílias têm de conviverem por muito tempo. Na verdade, algumas famílias, quando se reúnem, é a maior confusão mesmo. Só que, pela palavra de Deus, o mandamento maior de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aliás, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Lá em 1 Coríntios 3 diz que eu posso ter todos os dons, eu posso saber e conhecer todos os mistérios, eu posso ter toda a ciência, eu posso fazer com que montes saiam de um lugar e vá para outro, eu posso ter tamanho conhecimento, fé, poderes, ser usado em milagres
Mas se eu não tiver amor, isso não me vale nada. Porque o mandamento de Deus, o mandamento do Senhor Jesus Cristo, Jesus morreu para que a nossa natureza terrena fosse crucificada, fosse amortecida, fosse sufocada, para que nós nos forçássemos a obedecer o mandamento. E o mandamento dele é convivência, unidade. Lá em João, no capítulo 11, diz que Jesus morreu para reunir em um só corpo todos que andavam dispersos. A ordem do Senhor é para que a gente conviva. 1 João capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz, como ele permanece na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus mandou, inclusive, amar os nossos adversários, os nossos inimigos, mas principalmente o nosso próximo. Nesses dias, Deus está nos dando uma oportunidade tremenda de convivência, tremenda de exercitar o amor ao próximo, amor aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, aos nossos pais. Inclusive lá em Malaquias, terminando o Velho Testamento, no capítulo 4, está escrito que ele enviaria o Espírito Santo, ali representado na figura do profeta Elias, para que convertesse o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos seus pais, para que a terra não fosse cheia de maldições. Eu acredito, queridos, que essa pandemia que agora existe é pelo distanciamento, é pela falta de convivência, é pela rebeldia, é pelas discussões, confusões entre pais e filhos, entre cônjuges. A palavra de Deus diz que é para aprendermos a conviver, até com os nossos inimigos. Pagai o mal com o bem. Lá em Efésios, falando sobre a nossa luta, a nossa guerra espiritual, está escrito para tomarmos toda a armadura de Deus para resistirmos às astutas ciladas de Satanás. Ou seja, as astutas ciladas de Satanás se concentram em nos jogar uns contra os outros, em criar inimizade, principalmente dentro de casa. Porque logo a seguir ele diz, porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, ou seja, não é contra seres humanos. Ele está dizendo, eu tenho que perceber, ter discernimento da astuta cilada do diabo, que é me jogar contra o meu próximo, quer criar confusão com o meu próximo. Nós somos desafiados por Deus, aqui em Colossenses mesmo, dizendo lá no capítulo 3, versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, quer dizer,
longo ânimo, paciência, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição, seja a paz de Cristo. Jesus veio para evangelizar a paz. A paz é a tônica do evangelho, a paz é a mensagem principal do evangelho. A Bíblia fala: bem-aventurados, quão formosos são os pés dos que proclamam a paz. A Bíblia diz que Deus nos fez embaixadores dele para reconciliar uns com os outros. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos do Altíssimo. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações, a qual fostes chamados em um só corpo, e sede gratos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Queridos, o nosso desafio é reconciliação, é amor, é demonstração de amor, de misericórdia, de graça. Jesus disse: eu quero misericórdia, eu não quero sacrifícios, eu quero misericórdia. Muitos chegarão diante de mim naquele dia e me dirão: Senhor, Senhor, e eu vos direi: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eu não conheço vocês, ou seja, eu não tenho intimidade com vocês, vocês não me obedeceram. E eles vão dizer: mas Senhor, nós proclamando teu nome, pregamos em teu nome, nós expulsamos demônios em teu nome, nós operamos muitas maravilhas. Ele vai dizer: mas eu não pedi isso, eu pedi principalmente que vocês se amem, eu pedi principalmente que vocês convivam. Todos os mandamentos da palavra de Deus são na direção, são orientações para nos amar. Jesus nos ensinou a perdoar, Jesus nos ensinou a amar, Jesus mandou, não é se eu quero ou se eu não quero, não é se eu tenho emoções ou não tenho emoções, é um mandamento. Ele mandou crucificar a minha carnalidade, a minha natureza, a minha tendência natural, a confusão, a irritabilidade, ao egoísmo, para aprender a conviver e amar uns aos outros. Eu tenho certeza que Deus quer levantar cada casa como a igreja, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, tiverem comunhão em meu nome, ali estou eu no meio deles. Essa é a base da igreja, é a igreja mínima, é a célula máter da igreja, é quando as famílias se reúnem em torno de Cristo. Se 2 de vós concordarem, onde há concordância, onde há paz, onde há harmonia, onde há busca do Senhor em unidade, ali estou eu no meio deles. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa servir como norte para a nossa postura, o nosso posicionamento correto, adequado diante de Deus. Eu tenho certeza que esses acertos, que esses consertos dentro de casa vão fazer com que essa pandemia, com que essa maldição que fere a terra se interrompa o mais rápido possível. Em nome de Jesus.